Hoje nosso tema da redação do Enem é meios para garantir a alfabetização de crianças indígenas no Brasil. O que você vai escrever se esse for o tema? Caraca, profinho, que tema doido! Não é tema doido não, tá? Não sei se você sabe, mas existe um movimento do Ministério da Educação para levar a alfabetização de forma efetiva para as crianças indígenas. Não é apenas dar o livro para a criança, porque se a criança indígena for alfabetizada apenas no português, a gente está perpetuando uma continuidade da colonização. Então isso é muito importante, é um tema que eu vou falar com você nesse vídeo. O vídeo vai ser bem rápido, bem objetivo. E aliás, galera, não sei se você sabe, mas eu estou fazendo aqui todo dia, até a prova do Enem, um vídeo diferente sobre um tema possível. Inclusive, no dia da nossa prova, dia 13, no pós-prova, eu vou fazer com vocês a live pós-Enem, comentando redação e comentando linguagens também. Então fica ligado nesse dia, porque vai ser muito importante. Você, depois da prova, vai entrar na live comigo, a gente vai comentar a prova, eu vou fazer uma redação modelo sobre o tema e vai ser muito bom, muito forte. Quem estava aqui na live de ontem, na live do dia 2, diz aí, eu, profinho, estava na live de ontem. Vou fazer essa redação hoje com você sobre crianças indígenas com base em um dos nossos 3 modelos. Não sei se você sabe, mas eu tenho 3 modelos de redação que se encaixam para vários temas. E essa técnica se chama Fórmula dos 3 modelos, tá? Hoje eu vou usar com vocês o modelo qual? Qual o modelo que se encaixa no tema das crianças indígenas? Modelo 1, modelo 2 ou modelo 3? Qual modelo da fórmula que eu vou escolher agora? Exatamente, se você falou modelo 1, cadê, ó? Modelo 1. Pá! Ah, Jaque falou assim, corrige minha redação para o fim. Já pensou? Vamos ver. Talvez eu faça aqui correções, Jaque. Fica ligado aqui. Vou escolher então o modelo 1 dos grupos específicos e se você ainda está um pouquinho inseguro, dá tempo de você entrar no Fórmula dos 3 modelos. Em um dia você pega a fórmula, você vê e você consegue salvar a tua redação do Enem. Já pensou? Quem aqui está com um pouquinho de medo, não responde, só pensa. Se você está com medo, entra no Fórmula dos 3 modelos hoje. Beleza? Vamos lá então começar a nossa aula de hoje. Eu vou te fazer uma pergunta aqui agora. Primeira coisa que tu faz na redação do Enem é olhar o tema e se perguntar qual que é o direito relacionado a esse tema. Quando eu falo meios para garantir a alfabetização de crianças indígenas no Brasil, qual é o direito que está relacionado a esse tema? Comenta aí, bota nos comentários. Direito à saúde, direito ao lazer, direito à educação, direito ao bem-estar ou direito à soberania nacional. Bota aí qual que é a tua resposta. Aliás, você sabe que pode ser que existam outros direitos, não só um, tá? Pode ser que existam outros. Só que tem um direito que está super relacionado, já que já colocou aqui a educação. Exatamente. Educação é o direito relacionado ao tema. Lucas comentou soberania nacional. Não, na verdade, soberania, Lucas, soberania é o seguinte, é quando você tem uma potência mundial que manda no Brasil. Se o Brasil for mandado por outra potência mundial, é porque ele não é soberano. Então, soberania tem a ver com obedecer ordens de outras potências. Então, a gente vai escolher aqui quem? Hoje, a gente vai escolher para o direito e educação. Óbvio, se eu tenho uma criança indígena que ela não sabe bem falar o português, escrever o português, ou até sabe escrever o português, mas não sabe escrever e falar e escrever no idioma da sua tribo, a gente tem ali um problema de educação, ok? Então, já começo a minha redação assim, ó. Peguei o modelo de redação sobre o tema das minorias, eu já começo a minha redação assim. Em outubro de 1988, a sociedade conheceu um dos documentos mais importantes da história do Brasil. 2 pontos, a Constituição Cidadã, cujo conteúdo assegura, aí aqui você coloca o direito relacionado. Ó, a Jaque já falou que o direito relacionado é o direito à educação. Ok, então eu já coloco aqui, ó, direito a educação. Peraí que acabou pulando ali. Direito à educação vai ser aqui, né? Daqui a pouquinho eu faço aí a redação, a introdução completa para vocês verem como é que vai ficar. Beleza? Então, show de bola. Outra pergunta que eu vou te fazer agora é: qual que é o grupo mais afetado por esse problema? Letra A, B, C, D ou E? O tema é meios para garantir a alfabetização de crianças indígenas e eu te pergunto qual que é o
a população mais afetada? Bota aí nos comentários. A, crianças. B, jovens. C, jovens indígenas. D, crianças indígenas. E letra E, população nacional. Parece bobeira, para fim é óbvio. A resposta é muito fácil, para alguns é, mas para outros não é. Inclusive, ó, o Eric Jackson, fui professor do Eric Jackson. Seja muito bem-vindo, Eric. Muito bom ter você aqui na minha live, muito show. Tô entrando aqui nessa rede social aqui para fazer várias lives. Show de bola, nem sei o que falar. Ó, então fiquei até emocionado. Aqui a gente tem 5 alternativas. Qual que é a alternativa? Olha, muito bom, já responderam aqui, ó, crianças indígenas. Pode falar só sobre crianças? Não, porque a alfabetização de crianças é uma coisa, é de uma forma. A alfabetização de crianças indígenas é de outra forma. Para fim, posso dizer então que a alfabetização das crianças normais não é... Não, você não pode usar a expressão crianças normais versus crianças indígenas. Senão você está cometendo um preconceito, está reproduzindo o estereótipo. Beleza? Então, aqui eu já tenho o meu tema das crianças indígenas. Show de bola. Ok. Agora, a gente entra... Ih, peraí que eu tô... Ih, peraí que eu parei de espelhar. E agora fiquei desespelhado. Como é que eu vou ficar desespelhado? Caraca, esse aqui é muito chique, esse aplicativo. Então, eu já sei que é crianças indígenas. Aqui a gente já tem, então, ó, em outubro de 1988, a sociedade conheceu um dos documentos mais importantes da história do Brasil, a Constituição Cidadã, cujo conteúdo assegura o direito relacionado. Qual que é o direito relacionado? O direito relacionado é o direito a... Peraí, galera. Aqui agora vai. O direito à educação. E aqui o grupo afetado são as crianças. Entretanto, as crianças indígenas não vivenciam o direito constitucional na prática, o que representa grave problema. E aí eu fecho o meu parágrafo com a seguinte frase: com efeito para solucionar o impasse, há de se combater a invisibilidade social e a omissão estatal. Então você já percebeu quais vão ser os 2 argumentos que eu vou colocar nessa redação, já percebeu? Um argumento é invisibilidade e o outro é o argumento do quê? Da omissão estatal. Show de bola? Então ficou assim, desse jeitinho, tá? Eu posso, inclusive, colocar a questão da educação igualitária. Educação igualitária sendo um direito relacionado ao tema. Ontem eu falei com vocês aqui sobre o macete para você criar argumento. Aliás, criar não, né? Para escolher, que na redação a gente não cria argumento, a gente escolhe argumentos. A própria competência 3, na hora que ela vai te avaliar, na competência 3 está dizendo selecionar, organizar, relacionar e interpretar fatos, opiniões e argumentos. Nessa lista de tarefas da competência 3 não tem criar argumentos, então ninguém cria, a gente organiza, a gente seleciona os argumentos. Então eu falei ontem para vocês sobre um macete para vocês organizarem e selecionarem os melhores argumentos, argumentos coringa que servem para vários temas. Se você quiser que eu faça uma aula aqui nessa véspera do Enem, falando sobre argumentação, ensinando você dicas de argumentação que são infalíveis, que são super úteis, coloque aí nos comentários. Dicas, bota assim nos comentários. Quero o vídeo, bota aí. Falei com vocês do macete do demo aí, que é o macete para você escolher argumentos que servem para vários temas. Então a gente tem aqui, ó, no demo aí, a gente tem desigualdade, egoísmo, maldade humana, o O, omissão do Estado, o A, antigos pensamentos e invisibilidade. Dentre esses 6 argumentos coringa que servem para vários temas, eu vou escolher quem? Eu vou escolher a omissão do Estado, afinal o Estado deveria fazer parte dele, mas não está fazendo, e invisibilidade eu vou usar também nesse argumento, tá? Me perguntaram se a live vai ficar salva. A live não vai ficar salva aqui nesse aplicativo não, tá? Então fica ligado aqui, porque acabou a live, esquece. Ok? Omissão do Estado e invisibilidade são os 2 argumentos que eu vou escolher. Poderia também escolher maldade humana, poderia escolher egoísmo, mas o que determina qual o argumento que eu vou escolher? Muita gente pergunta assim, Profinho, o que determina o argumento que você vai escolher? Como que eu escolho o argumento? Se eu tenho, sei lá, eu tenho 4 argumentos para escolher aqui dentro do demo aí, 4 que são possíveis. Desigualdade é possível, egoísmo é possível, maldade humana é possível, omissão do Estado é possível. Qual que eu escolho? Você vai escolher aquele argumento que você tem um repertório relacionado. Então, por exemplo, se eu tenho um argumento e eu não tenho repertório nenhum para desenvolver esse argumento, eu não escolho ele. Eu vou escolher
os argumentos que eu tiver mais condição de desenvolver, se eu conseguir mais, aquele que eu consigo desenvolver com mais facilidade, beleza? Vou te mostrar então aqui, lembra galera que dia 13 vou fazer a live do pós-ENEM às 9 da noite lá no YouTube, tchucu tchucu tchau, muito bom! Então quem vai estar comigo nessa live, estou muito empolgado por o nosso tema do ENEM. Então, o primeiro argumento que eu vou falar vai ser sobre a omissão do Estado. E eu vou dizer que a omissão do Estado, ela permite um fenômeno muito cruel, muito sério. Quero que você complete aí. Complete a frase. Tá vendo aqui, ó? O que acontecendo? Tá um indígena tomando Coca-Cola. O indígena pode tomar Coca-Cola? Pode, é óbvio que pode. Só que o problema é que existe um apagamento da cultura indígena. Quando outras culturas externas surgem sobre culturas que são de menor prestígio social, que são culturas mais isoladas, as culturas hegemônicas, como por exemplo a cultura norte-americana, ela faz uma pressão social sobre a cultura indígena. Isso traz uma consequência, uma consequência negativa. Então me fala, a omissão do Estado permite o quê? Permite o quê? Letra A, globalização. Letra B, a alfabetização. Ou letra C, a aculturação. Quem responder essa pergunta vai ser o brabo e a braba. O que você acha? Globalização é quando uma cultura tem contato com a outra no mundo global. Não é uma coisa ruim necessariamente, tá? É um fenômeno atual. A alfabetização é algo positivo. Eu quero que você complete com algo negativo. A omissão do Estado permite o quê? A aculturação. Muito bom! Olha, comentaram certo! Coisa muito inteligente. Sexta-feira comentando altos comentários redacionais. Mostra essa live pra tua mãe e fala assim, caraca, mãe, o profinho me elogiou, falou que eu comentei certo a aculturação. O que significa aculturação? Significa o apagamento de uma cultura. Eu tenho uma cultura indígena, por exemplo, tribo ticuna. É uma cultura indígena. Quem aqui já ouviu falar na tribo ticuna? Na etnia ticuna? Eu tenho uma cultura que ela vai sendo aos poucos apagada. Apagada aos poucos. Viu? Foi apagada aqui rapidinho para fazer a metáfora. E o nome desse fenômeno de apagamento se chama aculturação. E o que o Estado tem a ver com isso? O Estado... Para fim, o que o Estado, o que o presidente do Brasil tem a ver com um indígena que só toma Coca-Cola e não toma mais o drinkzinho dele que historicamente a família dele, o tataravô dele fazia? O Estado ele tem uma responsabilidade nisso, porque o Estado ele tem o dever de preservar e de defender as culturas indígenas. E quando eu falo defender culturas indígenas, não é só defender a cultura atual, momento atual, não, defender a história. O patrimônio imaterial. Quem que sabe o que significa a palavra patrimônio imaterial? Espera aí que eu engasguei aqui agora. Eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho esse controle desse ar-condicionado, tá vendo? Esse controle de ar-condicionado é o meu patrimônio material ou imaterial? Controle, responde aí. O controle do ar-condicionado é um patrimônio material ou imaterial? Bota aí. Um ventilador é um patrimônio material ou imaterial? Olha, a Bruna tá comigo aqui na live agora. É o patrimônio... Isso aqui, ó, coisas que eu posso pegar, que eu posso ver, são patrimônios materiais. Agora, existem patrimônios que são imateriais, que é a nossa cultura, nossas lendas, nossas histórias, nossos costumes. E é isso que a aculturação apaga o patrimônio imaterial. E o Estado ele tem o dever de zelar por qual dos patrimônios? Bota aí nos comentários. O Estado ele tem o dever de zelar pelo patrimônio material ou pelo patrimônio imaterial? Bota aí, o que tu acha? Os dois! Adoro quando o professor fala isso. A resposta é letra A ou letra B? Ou as duas? Exatamente. O Estado ele tem o dever de zelar pelo patrimônio material e pelo patrimônio imaterial, pelos dois. É responsabilidade do Estado zelar por tudo. Aceita, irmão. Então, aqui eu tenho a aculturação, é a resposta que vai completar essa frase aqui.
Show? É muito ruim, né, o Bruno? Quando o professor fala assim, é pra fazer letra A ou letra B? Aí tu responde letra A e ele fala assim, as duas. É muito ruim isso. Então se liga, aqui a gente vai falar sobre apagamento das culturas indígenas nesse argumento. Tá entendendo, galera? Diz se você tá entendendo, bota assim, tô entendendo, profinho! E aí eu te pergunto uma coisa, eu dei aqui o exemplo de uma idosa que tá tomando Coca-Cola com o largadorzão dela, tá vendo? Top, ele até tirou o largador. Quem que é o mais afetado pela aculturação? O mais. Os dois vão ser afetados. Mas eu estou te perguntando quem vai ser mais afetado. As populações que têm uma idade mais avançada, que já tiveram contato até com histórias de seus pais, de seus avós, seus bisavós, que já viveram um mundo offline, um mundo analógico, sem internet, sem contato com tantas culturas, ou as crianças indígenas. Adoro também quando o professor faz esse tom, quando o professor quer que você responda certo. Já percebeu isso? Quando o professor quer que você responda certo, ele fala assim, qual que é a resposta, galera? Letra A ou letra B? Aí você, opa, a letra B tá diferente, a letra B é a resposta. Professor é tudo, né, amores? Acho ótimo. Então se liga, por que as crianças são as mais afetadas pela aculturação? Porque as crianças não tiveram tempo de fortalecer no imaginário delas as lendas, os costumes, as culturas, os idiomas. Então eles são muito mais frágeis culturalmente. Então é por isso que esse tema ele é muito importante, porque ele faz com que fortaleça. É muito triste, né, uma criança que é de uma etnia indígena não conseguir se comunicar com seus parentes porque ela só sabe falar no português e se escrever no português e não sabe falar e nem escrever na sua língua nativa. Então deveria haver uma alfabetização nos dois idiomas, tá? Então, como é que eu posso colocar isso na redação? Eu posso dizer que as crianças indígenas são a população mais afetada pela aculturação. Tô começando a argumentar, não tô? Tô dizendo que as crianças indígenas vão ser mais afetadas. Então aqui eu tenho palavras com um juízo de valor que melhoram minha argumentação. Como, por exemplo, a palavra mais, que dá noção de intensidade. Então eu tenho, aqui faltou S, tá? É mais afetadas. Foi a digitação, tá? Não foi a inteligência não, foi a digitação que deu errado. Aqui eu tenho afetadas. Show? Duas palavras com juízo de valor. Só que eu falei pra você ontem também que não adianta você falar assim, tá tudo errado. Tu tem que dizer o que tá errado. E aí alguém vai te perguntar assim, tá, mas me fala aí um exemplo de que a criança é afetada. Um exemplozinho só, não quero dois não. Aliás, é bom se tu colocar mais. Mas me dá um exemplo desse prejuízo para as crianças. Um exemplo, então, é aqui, ó, já que meninos e meninas de etnias silvícolas, etnia com temudo, para não repetir crianças, eu coloco meninos e meninas, tá vendo? Então, quais são os exemplos? Meninos e meninas silvícolas, de etnia silvícola, silvícolas são para indígena. Falar índio é errado, tá? Então, se você falar assim, crianças índios, não pode, tem que falar crianças indígenas. Obrigados a ler e escrever o português, fato que pode, aos poucos, causar cruel apagamento do seu idioma nativo. Então, me dá exemplos. Exemplo aqui, ó. Por que elas são as mais afetadas? Primeiro exemplo, porque elas são obrigadas a ler e escrever apenas no português. E o segundo exemplo, fato que aos poucos pode causar o apagamento do seu idioma nativo. Quer um macete para você conseguir dar exemplos? Sempre olha para o futuro. Olha para o futuro e pensa, o que vai acontecer com uma criança que só é alfabetizada no português? Ela não vai conseguir lembrar do seu idioma nativo. E se todas as crianças não souberem falar uma língua ticuna, por exemplo, o que vai acontecer com a língua ticuna? Peraí que estão roubando o carro aqui perto. Peraí que estão roubando o carro aqui, galera. Mentira, estão roubando. Caraca, desliga esse alarme, monstro. Desliga esse alarme, monstro. Desligou. Ok, então aqui os exemplos são esses, tá? O argumento 2 aqui agora pra gente prosseguir, porque sexta-feira à noite, sextou! Não pode falar sextou, senão a live cai. Meios para garantir a alfabetização, agora invisibilidade. Eu posso dizer que essa invisibilidade, essa opressão indígena, ela é histórica ou ela é recente? Aquela dica do professor, né? Galera, responde pra mim. A
ou B? A opressão indígena é histórica ou é recente? O que você acha? Letra A, gabarito! Essa invisibilidade e essa opressão sobre a população indígena, ela não é atual apenas. Olha, uma pessoa entrou na live, dudes. Ui, dudes, tudo certo? Então se liga, tem aqui ó, uma opressão histórica que está... É óbvio que ela está acontecendo no momento atual, mas ela não é recente, ela é antiga. E ela começou em que momento da história? Ela começou lá no nosso período colonial. Então ela é histórica, show? Então isso aqui já mostra o teu conhecimento. Quando você diz que a opressão é histórica, o corretor vai dizer, opa, essa pessoa teve aula de história. Essa pessoa lembra do colonialismo no Brasil, o Brasil colônia, lembra que os indígenas foram massacrados. Então eu posso dizer sim que existe uma invisibilidade histórica que afeta a população indígena. E afeta principalmente quem? Na minha opinião, principalmente as crianças, porque as crianças são minorias vulneráveis. Se as crianças que não são indígenas já têm tanta vulnerabilidade de opressão, de violência, de analfabetismo, tu imagina as crianças indígenas que vivem em locais mais isolados e que historicamente sofrem opressão. É como se ela fosse uma dupla minoria. A minoria por ser criança e a minoria por ser criança indígena. Então, como é que eu posso escrever isso na minha redação? Posso dizer que obrigar as crianças indígenas a se alfabetizarem somente na língua portuguesa, olha só essa frase que bonita, é perpetuar a colonização iniciada no século XVI. Tô rindo, mas é sério, tá? Você concorda comigo que existe... Quando eu obrigo a criança indígena a se alfabetizar apenas na nossa língua do português, que é o colonizador, tu concorda que eu estou perpetuando esse histórico de opressão e de violência e de colonização? É como se as crianças ainda estivessem sob a influência do colonizador. Afinal, a nossa língua é a língua do colonizador. O Brasil foi colonizado, foi colônia de Portugal. Por que o Brasil não tem um idioma brasileiro? Porque o Brasil ele recebeu o idioma do seu colonizador. A gente tem uma variação do português, que é o português brasileiro. Mas o nosso idioma é o idioma daqueles que nos oprimiram. Você tem noção de que... Imagina só que você tem a sua casa invadida. Sua casa foi invadida agora, está repreendido, baixa da madeira. Sua casa foi invadida por alienígenas. Alienígenas de Marte, por marcianos. Pá, show. Aí beleza, sua casa foi invadida por marcianos e eles ficaram ali na tua casa mó tempão. Depois que eles saíram, você para de falar o português e passa a falar só o marciano para sempre. Ou seja, você está falando a língua daquele que te oprimiu. E o brasileiro é muito isso, né? O brasileiro é justamente isso. Nós fomos colonizados por muitos anos, deixamos já a colonização, só que a gente ainda fala o idioma daqueles que nos oprimiram, que é o português de Portugal. Com uma pequena variação para a nossa idiosincrasia do brasileiro. Então aqui eu posso dizer que isso pode trazer prejuízos irreparáveis para crianças indígenas. Mas, de novo, eu não posso dizer que apenas que isso vai trazer prejuízos irreparáveis. O corretor do Enem vai te perguntar assim, quais prejuízos irreparáveis são esses? Me dá um exemplo, pelo menos. Se você for para a prova do Enem e não der exemplo nenhum, esquece. Volta lá e dá exemplo. Se eu encontrar você na porta do Enem, depois da prova, e fala assim, e aí, como é que foi? Você fala assim, pô, fui bem, mas não dei exemplo. Eu vou dizer assim, volta lá, volta agora lá e dá um exemplo na tua redação. Mas não vou precisar fazer isso, que você vai dar exemplos concretos, tá? Também não basta dar exemplos, você não pode dar exemplos abstratos, não. Sabe, muita gente faz isso na redação. Coloca assim, o povo brasileiro é afetado porque ele é muito prejudicado. Você não deu exemplo nenhum, você apenas repetiu aquilo que você disse antes. O povo brasileiro, ele sofre muito. Beleza, me dá um exemplo. Porque ele é muito sofrido. Não, tu tem que dar exemplo. O povo brasileiro sofre muito. Por quê? Porque ele tem o seu poder de compra cada vez menor, ele não consegue comprar veículos automotivos, ele não consegue sair e ter o lazer com a sua família, porque lazer é muito caro. Então dê exemplos concretos presentes no nosso dia a dia. Não apenas repita o que você falou, senão você está apenas reproduzindo a mesma ideia.
Então, quais são os exemplos de prejuízos que podem acontecer com a criança indígena que é apenas alfabetizada no português e não na sua língua nativa? Falta de letramento na língua nativa é o primeiro exemplo. Risco de extinção dos idiomas indígenas. Sabe quantos idiomas indígenas havia no Brasil quando o português de Portugal chegou ao Brasil? Chuta aí, 100, 10, 50 línguas indígenas, 200, 500, 1000, 1 milhão de... Bota aí nos comentários quantas línguas, quantos idiomas, quantos dialetos indígenas havia quando o português colonizador chegou ao Brasil. Havia muita coisa. Então, chuta aí, ó, centenas, vou dizer centenas mesmo aqui, ó. Quando os europeus chegaram ao Brasil, havia aproximadamente 1000 etnias indígenas diferentes. Entre 2 e 4 milhões de indígenas no Brasil e 1.273 línguas indígenas diferentes. Tem noção? Ok, quando os portugueses e o europeu chegou no Brasil para colonizar. Hoje são apenas 340 etnias. O que aconteceu para eles saírem no Brasil? Não, eles foram mortos. Hoje existem cerca de quanto? Tá focando, meninas? Tá focando. Tá focando. Hoje existem cerca de 620 mil pessoas só. Antes eram milhões, 2 e 4 milhões. Hoje tem 620. E antigamente eram 1.273 línguas e hoje são 181 línguas só. Ou seja, você concorda comigo que está havendo um apagamento das línguas indígenas? Está havendo. Você concorda comigo que a colonização não acabou? Ou eu estou viajando? A colonização não acabou? Sim ou não? A Dani falou assim, professor, acho que o Enem tem chance de ser adiado. Eu acho que não tem não, mas... Enfim, por que tá falando isso? Não sei por que tá falando isso. Por que o Enem vai ser adiado? Enfim, sei lá. Ó, então como é que eu coloco na minha proposta de intervenção? Eu vou dizer que o Ministério da Educação e as escolas, tá? O Ministério da Educação e escolas juntos, em parceria, responsáveis pela transformação social do indivíduo. Vamos agora, para quem já é aluno avançado e já sabe quais são os 5 elementos, bora fazer uma análise dos 5 elementos? Quem aqui já é aluno avançado, comenta eu. Para fim, sou aluno avançado, esquece. Eu sei o que é o agente, eu sei o que é uma ação. Eu sei o que é um meio, detalhamento, finalidade, eu sei tudo. Relaxa, tá comigo. Ó, o Ministério da Educação e as escolas, agente duplo, tá? Responsáveis pela transformação social do indivíduo. Olha, a Bruna é aluna avançada, olha só. Ó, responsáveis pela transformação social do indivíduo é o detalhamento. E é um detalhamento super fácil de fazer. Todos os órgãos públicos, de alguma forma, são responsáveis pela transformação da sociedade. Então, o detalhamento coringa, que serve para vários temas usando travessão. Ok? Devem proteger as minorias nativas. É a minha ação, proteção. Proteger as minorias nativas. E agora vem outro detalhamento exemplo. A exemplo do Tupi. Bem como aqui, ó. Então, o Tupi é um exemplo que eu dei das línguas. Então, é um detalhamento, tá? Então, até agora eu tive 2 detalhamentos. Bem como capacitar profissionais que ensinem meninos e meninas a escreverem seus próprios idiomas. É a continuidade da ação. Então, até agora eu apresentei a ação e apresentei o detalhamento e apresentei a gente também. Vamos continuar essa proposta de intervenção agora no próximo slide. Estão vendo que os slides estão numeradinhos? Eu sou muito organizado. Olha só que profinho organizado. Slides numerados. Muito top! Muito top! A Dudes perguntou, precisa detalhar tudo ou escolhe apenas um? Dudes também é aluna avançada, muito bom. A Bruna também é aluna para fim, olha também aluna que top, muito lindo. Precisa detalhar tudo? Não. Detalhamento é apenas um que é obrigatório, mas eu aconselho que você faça 2. Como dizia meu tio que faleceu, quem tem um não tem nenhum. Porque se o corretor lê correndo e não percebe o teu primeiro detalhamento, se você colocar 2, ele coloca o segundo. A Dudes também é minha aluna da fórmula dos 3 modelos. Muito bom. Então, vamos continuar. Essa iniciativa correrá por meio, tá vendo? Olha, por que eu não coloquei um negócio, uma frase só? Porque senão minha frase fica muito longa. O portanto, ele começou lá com letra maiúscula e foi até o idiomas. Tá vendo aqui, idiomas? Tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui um período. O período, ele tá com tamanho bom.
Depois eu paro e começo um novo período, que essa iniciativa começou um novo período, para não ficar longo. Essa iniciativa correrá por meio, aí eu começo a fazer o meu meio de ação. Essa iniciativa correrá por meio de projetos pedagógicos de formação continuada. Aí mais um detalhamento aí que eu gosto. Como mini cursos online para todos os professores do Brasil, com a finalidade de evitar o processo de aculturação indígena. Tá vendo aqui, ó? Então aqui eu tenho o meio e a finalidade. Meio, detalhamento, finalidade. E a minha finalidade é para evitar a aculturação. Repara que lá no desenvolvimento eu falei, lá no desenvolvimento eu problematizei a aculturação, falei que ela vai acontecer, falei que ele é um gravíssimo problema e na solução eu coloco isso na minha proposta. Isso aí mostra que você está dando solução para os problemas que você resolveu, que você apresentou, né? E eu fecho o parágrafo assim com essa frase bonitinha. Desse modo, o Brasil poderá ser conhecido como nação livre, justa e de fato isonômica. Eu gosto dessa pausazinha do de fato isonômica. Tipo aquele William Bonner que dá aquela pausa assim e fala assim, boa noite. Boa noite. E essa pausa é muito bonita, eu gosto muito dessa pausa dramática. No finalzinho da redação, o corretor olhar e falar assim, caraca, muito show! Amanhã eu vou falar sobre o quê? Vou falar sobre o tema 5, formação educacional do deficiente visual em discussão no Brasil. Sabe que prova é essa? É a prova do Enem em Braille, sim. A partir de alguns anos para cá, o Enem começou a fazer provas em Braille para pessoas com deficiência visual. Então isso pode ser problematizado. Eu vou falar disso aqui amanhã. Quem vai estar aqui comigo amanhã, comenta eu. Bota aí nos comentários quem vai estar aqui comigo amanhã, galerinha. Show de bola. Tô muito feliz. Muito feliz para fim. Eu não tô muito seguro ainda com a redação do Enem. Se você não tá muito seguro, então entra agora no meu curso Fórmula dos Três Modelos, porque eu tenho certeza que um dia tu já vai conseguir tirar os seus 900 mais. Não é um dia no futuro, não. Um único dia tu consegue aplicar tudo, já seguir, já tirar 900 mais e não ter medo. Se você tá vendo esse vídeo, tá com medo da redação, não tem por que ter medo. E se você quer uma primeira aula gratuita do Fórmula, para tu entender como que funciona, me manda um direct com a palavra Fórmula dos Três Modelos, com a palavra Fórmula, para você receber a primeira aula gratuita, entender a metodologia, entrar no Fórmula e ver a sua nota subindo em pouco tempo. Beleza? Então, um beijo para vocês. A gente se encontra amanhã. Valeu! Caraca, muito show!